salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente, peça seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscritos. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, o homem solteiro não tem que pedestalizar mulheres, né? Por que eu estou dizendo isso? Já vou explicar, né? Mas eu quero lembrar antes que links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre se encontram na descrição, certo, pessoal? Links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre com descontos exclusivos estão na descrição e também estará na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. É o seguinte, pessoal, o que eu tenho visto hoje em dia é que muitas mulheres elas partem, elas vão vão num princípio do seguinte, né? Que só querem ser validadas, idolatradas ou bajuladas em redes sociais hoje em dia, né? O que dificulta muito, né? O que tem cada vez mais complicado, né, de se ter algo mais sério, né, é justamente tal falta de conexão, reciprocidade e respeito mútuo, tá entendendo? Que é o que falta hoje em dia, né? Eu acredito que as mulheres dos tempos atuais, né, já não sabem mais qual é o papel qual seria, né, o papel da mulher em um relacionamento, né? Porque os homens eles têm perspectivas sobre as mulheres, têm perspectivas pessoais mais tradicionais, né? E o que eu vejo, né, é que muitas mulheres não querem, né, não querem mais ir para aquele viés tradicional. Muitas vezes tem mulheres que chegam aqui na internet e começam a gravar vídeo dizendo que querem um cara provedor, né? Mas elas também não querem construir algo junto. Tem também uma outra coisa, tem também o homem, né? E vai naquele sentido também, né, de querer falar assim, ó, quem quer construir junto, isso é narrativa de liso, né? Então elas vão sempre naquele viés, né, de querer desprezar mesmo a figura masculina, né? O que é tenebroso no final das contas, né? Mas, enfim, o que eu vejo que muitas mulheres não querem mais construir junto com o homem e também o que deveria ser o ideal, né, pessoal? O que deveria ser o ideal, né? E também, tá? E também elas já não sabem mais o que oferecer para um homem em um relacionamento. Tem essas duas problemáticas hoje em dia, na questão do relacionamento, tá entendendo? Essas duas problemáticas, né? Então parece que as próprias mulheres elas estão dificultando para que se haja um relacionamento, né? Elas mesmas estão dificultando para que isso venha a acontecer, muito por conta, eu acredito, por conta do empoderamento feminista, muito por conta dessa cultura de idolatria à mulher e também por conta das próprias exigências delas, né? Elas estão pedindo muito acima da tabela FIP, né? Quer dizer, ela exige muito, mas entregam um pouco ou nada. Então vai muito daquele sentido, né? Vai muito daquele sentido de que o suco não está valendo a espremida. Até mesmo para relacionamento casual, né? Hoje em dia tá complicado, né? E quer queira ou não, pessoal, o instinto do homem ainda continua presente, né? Ele ainda quer ter relacionamento, mesmo que seja ali casual, né? Mas ele ainda quer, mas parece que as próprias mulheres elas dificultam esse tipo de situação por conta delas terem
muitas delas terem expectativas irreais sobre o homem, né? E muitas vezes o que a gente vê, né, é que, enfim, a parada ela tá mais difícil para o homem comum, entendeu? Para o homem comum, né? Porque ele já não tem muito a oferecer e o dinheiro ele tá falando muito alto hoje em dia. O dinheiro tá falando muito alto, né? Então, se o cara não tem muito a oferecer em termos de bens materiais, ele já é descartado por muitas mulheres, né? Não estou falando de todas, né, pessoal? Não é porque tem essa diferença, né, de generalizar para totalizar. Uma coisa é você totalizar, que todas as mulheres são assim. Outra coisa é você falar que a maioria é desse jeito. Isso é generalizar. Outra coisa é totalizar. Então a gente tem que separar, né? E muitas vezes a gente que fala esses tipos de verdade, né, a gente tem essa visão masculina, né, e a gente é mal visto, a gente é visto com estranheza, a gente é visto como se fosse o errado, né? Enfim, há todo um shame, há todo um envergonhamento contra o homem aqui no Brasil, ainda mais sendo comum, né? Porque as feministas elas podem até odiar o cara que é mais destacado, né? Mas elas não odeiam tanto quanto o homem comum, tá entendendo? Então, talvez ali o destacado ele nunca vai entender o que o homem comum passa. Por isso que a gente ouve, né? A gente ouve isso, né? De que quando a gente diz esse tipo de verdade sobre relacionamentos de outros, né? Por isso que a gente ouve, não, porque vocês estão mentindo, né? Mas na verdade é que esses sujeitos, né? Esses buchileiros que dizem isso, estão totalmente fora da realidade, né? Não sabem que o homem comum passa, né? Existe toda uma agenda de desumanização da figura masculina aqui no Brasil, né? Mas muitos preferem, deixa isso de lado, porque não querem se expor. Mas eu tenho aqui coragem o suficiente, não querendo ser melhor do que os outros, mas propriamente querendo me diferenciar do rebanho, claro, né? Até porque ser sozinho é o preço que se paga por estar desperto, tá entendendo? Enfim, se tu também não quer ser julgado, né? Se tu não quer ser criticado, que não faça nada, tá entendendo? Porque eu preferi, né? Eu preferi vamos dizer assim, né? Porque posicionar seria uma parada, seria uma palavra assim, mas vocês entenderam, né? É porque eu queria já me definir, né? Queria já lançar minhas ideias, né? E não ficar com elas, até porque existe toda uma cultura aqui no Brasil de quererem censurar o que os homens falam, né? E propriamente também, pessoal, existe um projeto que está voltando com tudo agora para ser votado, né? Que é propriamente o PL da misoginia, né? Ou seja, é mais uma engrenagem para quererem censurar não só os homens, mas também a palavra de Deus, né? Porque propriamente, né, eu estava vendo uma discussão esses dias, né, em um vídeo entre políticos, né? Porque na verdade o que o PL da misoginia está querendo, pessoal, é censurar até mesmo a Bíblia, né? Porque lá na Bíblia fala muito sobre submissão da mulher, né? Até concordo que esse deveria ser o correto, né? Mas, enfim, esse tipo de situação, né? Com esse PL da misoginia, né? Com esses tantos de leis que estão sendo aprovadas o tempo inteiro, né?
vai cada vez mais vilipendiar o homem, tá entendendo? Né? Por quê? Eles não querem, né? O sistema não quer que o homem desperte e propriamente diga verdades relacionadas a relacionamentos, entendeu? Então, tempos muito sombrios para a liberdade de expressão, né? Vai chegar um momento em que o homem vai ter que, até numa situação assim, né? Para vocês entenderem, vai ter um momento que o homem vai ter que sair de casa com os esparadrapos, né? Porque tá chegando num ponto onde o homem não pode falar coisíssima nenhuma, que senão é maior frescura. É maior frescura hoje em dia, né? Mas enfim, pessoal, voltando aqui ao assunto da... então, existe tudo isso, pessoal, né? O que falta hoje em dia, né? Falta conexão, reciprocidade, respeito mútuo, né? Até porque as mulheres, elas estão falando muitas coisas tenebrosas relacionadas aos homens, né? Que os homens são frouxos, que os homens são mentirosos e etc. Tá entendendo? Agora, como é que você vai se relacionar com uma mulher que fala o tempo inteiro contra os homens? Não faz sentido, pessoal, né? Não faz sentido, né? Existe em tudo quanto é lugar, a gente vê o feminismo, né? A gente vê o não é não no carnaval, né? A gente vê propriamente no próprio carnaval, escola de samba fazendo propaganda contra a família, né? Porque o projeto dos progressistas é isso, pessoal, é isso, inverter os valores, né? Transformar o certo em errado e o errado em certo, e isso inclui propriamente os relacionamentos. E eu acredito que, veementemente, pessoal, que exista uma agenda oculta para acabar com os relacionamentos, pessoal. Não sei vocês, mas a cada dia que passa eu tenho acreditado nisso, né? Até perguntei, até fiz porque eu utilizo essas inteligências artificiais, eu até perguntei lá se existe alguma agenda oculta para acabar com relacionamentos, mas eles a inteligência artificial, no caso, negou, certo? Mas eu particularmente acredito, existe uma engenharia social contra o homem, existe toda uma agenda misândrica, né, a ser seguida, né? E esse tipo de problemática, pessoal, relacionada a relacionamento, no mundo inteiro. A gente tem visto no mundo inteiro, né? Mas aqui, especificamente no Brasil, existe uma idolatria, muita idolatria à mulher, muita idolatria, que é um problema, porque isso já parte de um desequilíbrio, né? Endeusamento barra idolatria ao gênero feminino, ao sexo feminino, né? Em detrimento do homem. Toda uma cultura de empoderamento, né? Que não se trata de igualdade, mas de ódio aos homens. E também, propriamente, existe as exigências das próprias mulheres. Elas estão pedindo acima da tabela FIP, que o cara tenha carro, que ganhe 10 mil por mês, que tenha casa própria, que fale várias línguas, que seja famoso, que tenha vários amigos, etc, né? E propriamente a lista delas é infinita, né? Parece que elas estão esperando ali um príncipe encantado, né? Príncipe encantado milionário, né? Mas só que não tem para todas, né? Convenhamos, não tem para todas, não tem sequer homens para todos, né? Aqui no Brasil, né? Mas enfim, elas estão cavando o próprio encalhamento delas, né? Com essas exigências todas, né? E enfim, né? Não compensa para o homem ficar sendo estepe de mulheres em redes sociais que só querem serem validadas, inflarem seus egos, né? Serem idolatradas. Não compensa para o homem ficar
até ficar nisso, até porque o tempo é algo que não volta mais. O tempo é algo assim muito precioso que a gente precisa levar em consideração, até mesmo nessa questão envolvendo relacionamento. Antigamente os relacionamentos eram mais longevos, pessoal, porque a parte espiritual era mais respeitada, o homem também era mais valorizado. Hoje em dia o homem tá tipo real, sempre em desvalorização, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer, né? Era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto, né? Até para não me delongar muito. Links de produtos ligados à minha loja na descrição, e também na descrição estará meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Então era isso, valeu, até a próxima.